Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui ao vivo, fazendo uma arena de ideias diretamente do Senahydro, tá? Esse episódio no Senahydro é um evento crucial que reúne diversos especialistas para tratar de uma pauta super importante, que é a pauta do hidrogênio verde, da transição energética, da eficiência energética, e a gente está aqui montando e fizemos esse evento maravilhoso para compartilhar com vocês aqui uma série de assuntos que são super relevantes, tá? E é um prazer estar com vocês aqui também. Meu nome é João Schecker, eu sou CMO da Oficina Consultoria. Este Arena de Ideias é um espaço de discussões inteligentes. A gente vai discutir inovação, a gente vai discutir ESG, ODS, tendências e muito mais, né? Hoje a gente vai abordar um tema super importante. O tema hoje é Indicador de Reputação 2030, a importância da percepção ESG sobre grandes organizações. A percepção ESG, que abrange aspectos ambientais, sociais e de governança, tem se tornado cada vez mais crucial para a reputação e sustentabilidade de empresas, né? E a gente vai discutir um pouco dessas práticas aqui, né? Imersos no Senahydro, onde a Oficina Consultoria é a agência oficial, tá? Trazendo um conhecimento e inovação para o evento. Além disso, eu estou muito empolgado de anunciar também que a oficina está lançando hoje um produto muito legal que faz parte do nosso portfólio, chamado Tríade. Vamos ter uma palestra já aqui, onde a gente vai falar um pouco dessa ferramenta, que ela mede a maturidade das empresas, a maturidade reputacional, quando estamos falando da pauta ESG, quando estamos falando dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Permitindo uma visão mais sistêmica do que a marca representa para a sociedade, do que a marca representa para seus stakeholders, né? Para que esse conteúdo esteja acessível, e que as pessoas com deficiência visual ou com baixa visão, eu vou fazer minha autodescrição, tá? E aí eu vou pedir para minhas convidadas ilustres aqui também fazer a mesma coisa. Meu nome é João, como eu disse, sou um homem, careca, branco, estou vestindo uma camisa cinza e uma camisa branca por dentro e uso óculos, tá? Bom, no episódio de hoje, sobre indicador de reputação e percepção ESG, onde abrange diversas searas ambientais, sociais, governança, né? A gente vai discutir como essas práticas influenciam a imagem de grandes organizações e o impacto disso no mercado, tá? Para enriquecer esse debate, eu queria agradecer a presença aqui de Michele e de Laura. Michele Silveira, cofundadora da Escola de Energia, especialista em comunicação organizacional e gestão da mudança, com experiência em empresas como Eletronorte e formação de liderança, direitos humanos e inovação. Gostaria também de reconhecer a importante contribuição de Michele, claro, que participou ativamente na realização do evento Senahydro, que a gente está aqui, está nos recebendo aqui hoje. Muito bom, muito obrigado. Também a Laura Oliveira, fundadora e presidente do Grupo Levo, autora do livro Voando Alto, Como Tirar Champanhe de Pedregulho. Já recebi o meu. Tá? Com 25 anos de experiência como franqueada do McDonald's, Laura desenvolve usinas solares fotovoltaicas e comanda a Levo Instituto, que cria projetos de geração de renda e transformação social. Formada em administração e possui 3 MBAs e curso em Harvard, é ativa em causas sociais e ambientais e integra o grupo grupos empresariais como LEAD e LEAD Mulher. Nossa, quase não sai. Sejam muito bem-vindas, tá? Por favor, fique à vontade para se apresentar também. Obrigada. Bom, vou fazer minha autodescrição. Eu sou Nora, uso óculos preto e estou usando uma roupa jeans que é feita também nas nossas oficinas, que eu tenho muito orgulho. São jeans reciclados que fazem justamente nas oficinas nossas oficinas de costura mais renda. Então, nós recolhemos jeans usados e depois fazemos todo o processo de higienização. E hoje eu tenho orgulho de estar vestida desse jeans. Massa, que massa. Muito legal. Estou muito feliz de estar aqui na oficina com vocês hoje, nesse podcast, com a minha colega Michele. Então, também vou fazer. Eu sou uma mulher branca, cabelo castanho escuro. Estou vestindo um vestido com muitas estampas coloridas, não lilás, e agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês aqui. Eu e a Laura tivemos um encontro assim que começou por telefone, e o nome da minha filha é Laura Oliveira também, então assim começou por aí. E hoje a gente teve o privilégio de contar com a presença dela aqui no Seminário Nacional de Hidrogênio Verde, pautando a questão da sustentabilidade, né, com muita maestria e encantando, né? A palestra foi maravilhosa
E a oficina, que já é parceira de tantos outros projetos e que agora está aqui com a Arena de Ideias e também fazendo uma parceria com vários outros projetos que a gente tem, e eu agradeço muitíssimo pela parceria. Vocês são um time incrível. E já fechamos aqui que vamos fazer uma parceria com o Jeans do Bem aí para a gente trabalhar a Escola da Energia e a agência junto para a gente levar o Jeans do Bem ainda mais longe. Com certeza, vai ser lindo o projeto. Já é lindo, gente. Nossa, bom demais. Bom, na Oficina Consultoria, a gente acredita muito nas práticas ESG. Tanto é que a gente tem um comitê ESG dentro da própria empresa. Esse comitê é dedicado a assegurar que as nossas práticas elas estejam alinhadas com o mais alto padrão de sustentabilidade ambiental, social e governança. E aí, por isso que a gente desenvolveu esse tríade que eu mencionei tantas vezes, né, de reputação. É um produto super inovador, onde a gente olha tanto o aspecto da ODS como da ESG. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais, né, nossa discussão sobre a importância desse ESG. Aí eu vou fazer uma pergunta primeiro para a Michelle, tá? E assim, começar discutindo um pouco sobre a importância da percepção de ESG em grandes organizações. A adoção de práticas sólidas de ESG, que pode trazer diversos benefícios para a empresa. A gente está num evento onde essa pauta está transitando, as pessoas estão falando sobre isso de certa forma, né? Assim, essa pauta ela tanto serve para benefício da imagem da empresa, da reputação, como também incluindo uma maior atração para investimentos, melhoria da reputação, maior competitividade. Assim, como é que você enxerga quais são os principais benefícios que uma empresa pode ter quando ela adota práticas ESG? Então, João, o compromisso, quando a gente começou o processo da Escola da Energia, é exatamente formar as pessoas para essa transição que a gente precisa, que não seja só uma transição energética, mas que ela seja uma transição justa, inclusiva, e que a gente possa colocar os ODS, por exemplo, em prática, de fato, né? Tanto dentro das empresas. 2030 já é ali, parecia tão longe. E existe um pacto, né, das empresas de assumirem esses compromissos, né, junto com as pessoas. Tem uma conta muito simples, né? Se você não cuidar das pessoas, você não tem mercado. Então, o mercado precisa, né, assumir esse processo junto com a sociedade como um todo. Então, assim, hoje a gente estava falando, eu, Laura, inclusive, como é importante fazer de verdade, né? Colocar a sustentabilidade na prática. A gente tem uma hashtag que a gente usa na escola que é exatamente sustentabilidade na prática, que são ações que saem, né, desse universo, né, só da meta, e que realmente a gente consegue fazer. Por isso que tem tantas empresas que fazem essa leitura de, mas eu faço ESG desde tanto tempo e agora chama ESG, mas porque já tinham práticas assim. Então é importante a gente ter uma ferramenta como essa que vai nortear, olha, efetivamente eu estou contribuindo para isso, isso, isso e isso. E assim, parabenizo pela iniciativa, inclusive, porque é importante que as empresas tenham um desenho. Por quê? Porque isso está na bolsa. Está na Bolsa de Valores, está no mercado, mercados internacionais que já não consomem mais produtos que não sejam ambientalmente sustentáveis. Eu, particularmente, sou gaúcha, né? Nasci no Rio Grande do Sul, me formei na Universidade Federal de Santa Maria, tenho a minha família lá. E o que a gente está vendo, né, acontecer ali é mais do que um alerta, né? A gente não tem mais o tempo da mitigação, já não tem mais tempo. É verdade. Então a gente precisa que esse compromisso seja, e as empresas estão vendo que esses resultados, né? A ONU tem alguns números que indicam, assim, por exemplo, se você tiver equidade e diversidade numa empresa, ela tem cerca de 30% a mais, né, de rendimentos do que uma empresa que não tenha diversidade. Então os números estão aí. Na transição energética, o número de mulheres, por exemplo, aumenta 32%. Né? Assim, pode ter uma vírgula aí que eu esqueci, gente, mas é nessa média. Então, significa que a transição energética tem espaço para essas mudanças, né? E agora a gente precisa saber como fazer e quem quer fazer essa mudança. E eu acho que quem não quiser fazer essa mudança vai ter um trabalho muito mais difícil nesse mundo que a gente está caminhando agora. Né? Essa questão quando a gente traz essa pauta ambiental, essa pauta do ESG, da diversidade, do compliance, da governança e do meio ambiente. Eu lembro quando isso foi cunhado, o ESG, há muitos anos atrás, surgiu por empresas financeiras até, há muitos anos atrás. Surgiu uma prática que visava gerar longevidade para o mercado, porque sem aquilo eles enxergavam que no futuro isso não seria possível conseguir manter, gerar uma manutenção para as empresas se não ocorresse essa preocupação, né? E aí, trazendo um pouquinho agora, já fazendo uma pergunta para a Laura, a gente sabe que o Grupo Levo tem iniciativas incríveis, né? Como usina solar do McDonald's. Eu queria saber se você pode contar um pouquinho mais como foi essa história, né? Porque agora a gente consegue ver na prática
é legal essa reunião aqui porque a gente consegue trazer tanto um apanhado histórico, dados, e a presença da Laura nos traz assim, ó, como é que foi aplicado? Como é que isso funciona hoje lá? Conta um pouquinho pra gente. Peço desculpa essa tosse alérgica, porque Brasília é muito seco, né? Quem vem visitar Brasília a primeira vez, às vezes sangra o nariz, tem essa tosse por causa do clima, né? Que é clima de deserto. Mas quero falar um pouco do Rio Grande do Sul, porque todos os eventos que eu fui, o Rio Grande do Sul serve de um alerta muito. A gente teve a situação com as barragens de Brumadinho, a gente teve toda uma situação que é dessas catástrofes climáticas, teve recentemente agora essas chuvas e alagamentos em Dubai. Então a gente precisa estar no estado de alerta. Quando a gente fala de transição energética, quando a gente fala de cuidar do planeta para futuras gerações, a gente precisa estar cuidando do planeta agora. A gente precisa estar em estado de alerta com todos os governos e com todas essas institutos que estão estudando. Não dá para corrigir, a gente tem que trabalhar no preventivo. As catástrofes, elas são muito difíceis de ser consertadas, já foi, e tem muitas vidas também envolvidas, né? Então a gente precisa estar trabalhando em sistemas de alertas, em sistemas preventivos, e quando a gente fala de propósitos, cuidar de pessoas e cuidar do planeta, é algo que não dá para consertar, ele tem que ser evitado. E quando a gente fala de orçamentos e transição energética, é justamente isso. A gente precisa trabalhar essas grandes empresas, as empresas de bilhões, que tem muito mais. Eu sou uma empresa de médio porte, mas como eu disse na minha palestra, as empresas microempreendedores, as donas de casa e todo mundo fazendo a sua parte, vai ser uma soma de atitudes e de mudanças de hábito que vai ser para cuidar da água, um simples banho, uma simples lavagem de verdura no seu dia a dia como dona de casa vai ter impactos positivos e vai ter impactos de formas de mudança de hábitos. Então, eu acredito que tudo isso vai levar a uma mudança de pessoas, de famílias, de cultura, nas escolas, nas igrejas, nas instituições, e nós temos que fazer uma força-tarefa mundial e global. Então, acho importante o trabalho dos políticos, importância dos líderes, dos CEOs, dos CFOs, de todas as pessoas. Nós estamos falando da nossa terra, nós estamos falando do nosso mundo. E eu não posso ter esse discurso como greenwash. Nós precisamos ter responsabilidade, nós precisamos ter atitudes. Por isso, esse nosso primeiro Seminário Nacional de Hidrogênio Verde, ele é tão importante, relevante e impactante. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o que a gente fala, seja em podcast, seja em palestras, seja pessoas... Eu sou franqueada do McDonald's há 26 anos, eu tenho muita responsabilidade com o que eu falo. Eu tenho 550 colaboradores, eu sou pagadora de impostos, eu tenho uma representatividade nas minhas redes sociais, eu tenho que ter muita responsabilidade com o que eu falo. Sim. Então, começando por aí, eu tenho um case realmente, há 6 anos atrás, em 2018, quando eu comecei a pensar em fazer uma usina de energia e em gerar a minha própria energia. É uma prática que a própria corporação, McDonald's, Estados Unidos e Arcos Dourado tem uma preocupação em fazer uma energia limpa. E foi quando eu coloquei para colocar nos meus restaurantes McDonald's, foi pensando justamente em uma preocupação de fazer uma energia, de fazer essa transição nos meus pontos de venda, estar preocupado com o planeta. Então, isso é uma coisa muito interessante, uma iniciativa que exige recursos, investimentos e uma preocupação de consciência mesmo. Então, isso eu fico muito orgulhosa da gente ter conseguido. Então, nós vamos buscar recursos, porque é um investimento, é algo que se precisa ter uma estratégia financeira. E foi uma coisa bem planejada e já tem 6 anos. Nossa, em junho agora são 5 anos de geração de energia, 1 ano de planejamento, de pessoas pensando e avaliando como seria isso. E agora, 28 de junho, nós vamos para 5 anos e é uma coisa, um projeto que atende às ODS da Agenda de 2030 da ONU. Então, a gente virou um case que é super bacana. Tem alguns outros franqueados também seguindo essa linha. A Arcos Dourado é
a corporação também está fazendo a mesma coisa e é muito bacana. Nossa, que exemplo, cara. É ótimo, assim, pra mim, como entusiasta da área, lembro na época até de faculdade, a gente acabava estudando um pouco disso também, é super interessante. E você tocou numa palavra que é um termo, greenwashing. Eu lembro teve uma vez que eu estava num evento falando exatamente sobre criatividade autêntica ou greenwashing, que é como muitas empresas elas colocam para fora a ideia de que há uma preocupação, mas elas não estão aplicando, como você mesmo disse, a prática de construir usina fotovoltaica para atender uma rede de franquia. Então, uma das coisas que até falando um pouco do Tríade, a gente vai falar mais já dele aqui um pouquinho mais, é uma das coisas que a gente percebe que é o seguinte: a percepção de fora a respeito da minha empresa, a respeito da minha imagem, a respeito da minha reputação, quando eu correlaciono isso com a minha percepção interna, com a percepção da mídia, eu olho sociedade, mídia interna, a partir do momento que há uma distorção entre, poxa, se dentro de casa as pessoas me percebem de uma forma, mas no ambiente digital elas me percebem de outra, o que é que está acontecendo? Ou eu não estou comunicando bem dentro de casa, ou eu estou fazendo greenwash, não importa isso. A mesma coisa com a mídia, quando não está com o ambiente social. O que é que está? Porque se eu tenho uma ideia de me projetar para o mercado enquanto um perfil, um profissional, uma empresa que tem uma reputação aplicada, a partir do momento que eu meço isso, eu consigo entender, poxa, realmente faz sentido, eu estou sendo percebido como eu gostaria de dizer. Se há um descasamento, o que eu posso fazer para mitigar? E precisa de muita maturidade. São poucas empresas, assim como a Levo, que tem maturidade para aplicar, para pensar e não eu vejo muitas empresas se preocupando, tirando certificações, que é super interessante porque é um ponto de partida de fato. Mas quando você aplica e você sai da inércia para construir algo e aplicar dentro de um modelo de negócio já existente e fazer essa disrupção, cara, que case, sabe? Assim, a gente consegue aprender um monte de coisa, tá? A respeito Inclusive, disso. João, só para um adendo que você falou uma coisa, a gente tem comitês internos para treinar as pessoas a ter esse tipo de mentalidade. Porque você não pode ter, inclusive a gente tem um compliance que é muito sério. Não adianta ter rigidez, você tem que ter as coisas de maneira naturais. E para isso você tem que ter um compliance com seus funcionários, com seus colaboradores, de que para você ter diversidade, que você falou, Michele, diversidade e inclusão, você tem que preparar as pessoas para receber as pessoas. Então, o seu próprio ambiente de colaboradores interno tem que estar preparado para ter essa visão, esse overview, essa maneira, esse hábito diferenciado. Então, a gente tem que trabalhar isso de maneira interna com treinamentos para as pessoas. Então, não adianta você querer colocar toda uma inserção de novos assuntos, de novos hábitos, se você não prepara os seus colaboradores e o seu dia a dia, inclusive nas redes sociais. Porque se você pensar, eu tenho 51 anos, então, nesses últimos 10, 12 anos, se eu não me falha a memória de um histórico, a gente não tinha. Eu lembro quando eu trabalhava na Prefeitura de Cuiabá, se eu não estou enganada, em 1993 eu adquiri o meu primeiro celular porque eu trabalhava na equipe do prefeito. Até 93, que parece ser longe, mas não é, a gente não tinha celular. E até 95, 2000, a gente não tinha o hábito de redes sociais. E eu acho que até 2010, mais ou menos, tirando os marqueteiros e todas as pessoas, a gente não tinha uma rede social tão presente na nossa vida. Então nós tivemos que aprender como lidar com as redes sociais. E até hoje, todos os dias, pela influência, nós estamos tendo que lidar todos os dias como lidar com as redes sociais. Eu tenho criança de 10 e 12 anos em casa e a gente está tendo que lidar com as redes sociais. Cada hora é um TikTok, é um X, é um Facebook, depois era Orkut, não sei como que chamava, Orkut, obrigada, que já é mais antigo, que nem é da minha época ainda. Então, toda hora a gente está tendo que aprender a lidar com redes sociais, conteúdos de redes sociais. Eles podem ser benéficos, mas eles são extremamente prejudiciais. Então, a gente está tendo que lidar com isso com nossos colaboradores. Nós precisamos ter treinamentos internos. Então, o que a gente fala, eu não posso ter um líder e um gerente que dentro da empresa ele diz ok e fora ele está xingando as pessoas, ele está com discursos distorcidos, equivocados, e está falando mal da empresa ou está falando mal dos amigos, ele está tendo uma postura de preconceitos. Então, a postura dele ele precisa ser mantida dentro e fora das organizações. E ele tem que manter aquilo de forma genuína, porque não adianta ele ser uma coisa dentro da empresa e fora, dentro de casa, ele ser outra, porque uma hora aquela máscara vai cair e vai tudo por água abaixo.
Então, as grandes dificuldades e desafios dos líderes e dentro das empresas, a gente precisa lidar com os ambientes externos. Então, é uma dificuldade e desafios muito maiores para as empresas de todo porte, pequeno, médio, grande e grandes empresas, ou as gigantes, que a gente tem que lidar com isso, para essa diversidade acontecer, para essa transição energética, para essas transições de comportamentos e ter essa ESG na prática de governança e de ética. Isso não é fácil. Você sabe, pegando o gancho com o que a Laura falou, ontem a gente teve um momento aqui no seminário que foi um Coffee Talks voltado para a equidade na transição energética. E esse Coffee Talks reuniu, né, as especialistas aqui que estão participando do evento e fizemos um encontro para os desafios do setor, porque passa por coisas que podem parecer muito simples, como esse fato, né? Ela falou da preparação das pessoas. Sim, sim. É o mais complexo a preparação das pessoas e coisas simples como às vezes não ter banheiro. Às vezes você vai para um ambiente do setor de energia, por exemplo, há 15 anos atrás, muitas subestações no país não tinham banheiros femininos. E nós tivemos em várias empresas, né, do setor. E essa é uma realidade que nos grupos, né, de equidade, que estão várias redes que a gente já tem, de mulheres na área de energia, de mineração, e que relatam esses desafios em comum e que encontraram homens, né, parceiros do processo de equidade da diversidade, de como que vai fazer essa inclusão, de entender que esse processo é um processo de formação, e aí as pessoas têm que estar preparadas para isso, né? Então é isso que a gente fala, né? As empresas têm que querer, sim, né? E elas precisam querer fazer essa transição, e esse é um processo que tem todas as pontas, né? O fato de chegares ali e dizer, não, cadê o banheiro? Né? Então, assim, e que passa por outras, né, coisas que a gente tem aí nesse universo. E aí ontem a gente criou aqui, inclusive, uma rede para integrar, né, esses grupos todos. A gente tem aí o Congresso de Mulheres, tem Mulheres na Energia, e hoje a Laura passou, inclusive citou, né, por causa do curso dela de origem. De eletrotécnica. Então, assim, era um universo, tinha quatro mulheres só, né? Nossa, sério? Então, e aí é uma narrativa muito comum. A gente ainda tem um setor que mescla mais ou menos uma relação 80-20 entre homens e mulheres. Então existe um desafio aí, né, de caminhada. Eu fico muito feliz aqui porque aqui a gente teve o compromisso de fazer, né, nas mesas, né, a questão da equidade, e nos processos a gente faz um trabalho, inclusive tem um trabalho do Sigre com a Solange Davi, que faz um trabalho junto com as universidades para promover a inscrição de trabalhos técnicos de mulheres na área de energia, nas empresas. A Energia está fazendo um trabalho muito bem com eletricistas mulheres e com mulheres no campo. Muito interessante. Então, é um desafio que tem uma pauta e que tem ações, né? Então, essa rede hoje vai estar na nossa carta do hidrogênio aí, né? Que vai estar no final do evento. E tem uma diretriz, a gente já fez a parceria lá com o Ministério de Minas e Energia, e daí é ampliar, inclusive, né, para o Ministério das Mulheres e o Ministério da Educação, que fez uma cartilha, inclusive, assim, da mesma forma que a Laura tem processo lá com o Senai, eles fizeram umas parcerias com o pessoal do Interligadas e outros projetos todos, que focam na formação de mulheres na área de energia, desde os IFs, assim, muito jovens. São coisas práticas, né? É legal que você falou isso. Eu também fui aluno do Senai. Nossa, é legal a gente descobrir essas coisas quando a gente está fazendo um papo, né? Acho super interessante. Trazendo um pouquinho para a tônica do evento, aproveitando que a Michelle está falando, eu queria pegar um pouquinho da percepção sobre a importância desses eventos hoje para quem vem participar, para quem promove e para as empresas que vêm participar. Como é que você avalia a recepção do mercado em relação aos temas abordados aqui hoje no Senahidro, né? Como a gente estava conversando antes de começar, estamos inaugurando uma tradição, adoro falar isso. Então, assim, de fato, uma tradição foi inaugurada. Então, como é que é a recepção? O que é que você espera, assim, o que é que leva desse evento? O que é que pensa-se para os próximos eventos também? Então, a gente ficou muito feliz, né, com
o retorno que a gente teve até agora, né, desde ontem. Foram 2 dias, né, o evento. Hoje a gente teve o feedback, podia ter mais um dia. Que massa. Vamos. Então, no próximo, quem sabe, né, a gente já tem mais. Qual é a ideia do Senahidro? A gente entendeu que o hidrogênio é um tema que está todo dia chegando na pauta, passando no feed, né, das redes sociais de todo mundo. Hidrogênio verde, hidrogênio... Ontem a gente teve um painel sobre as cores do hidrogênio, Sim, né, legal. por que tem essa diferença. E a gente entendeu que a gente precisa fazer uma amarração, né, disso tudo. Então, a proposta da escola, o nosso propósito na escola é transformar conhecimento em energia para o mundo. Esse é o propósito das pessoas que estão na escola. E a gente entende que conhecimento, tem aquele ditado bem antigo que diz que conhecimento é o único ativo, né, que se multiplica quando a gente divide, é mais ou menos nessa linha. Então, a gente começou a entender que seria interessante reunir ciência, mercado, para a gente trabalhar, né, e governo, né, as agências reguladoras, o governo em si, que hoje estava conosco também participando, para avaliar regulação, certificação, tecnologia de produção, o que já se tem no cenário e principalmente a questão do financiamento, que hoje é um desafio para a questão do hidrogênio e a questão da indústria, né? Aí tu entra lá no foco da neoindustrialização. Então, o que a gente teve de retorno até agora foi muito positivo, exatamente por promover essas conexões. A gente teve trabalhos inscritos aqui do Rio Grande do Norte, do Ceará, Mato Grosso, São Paulo, enfim, tivemos colegas, né, do Brasil inteiro, fizeram as inscrições, tiveram os trabalhos selecionados, fizeram a apresentação. Então, a gente teve aí o trabalho de descarbonização da frota lá de Fortaleza, inclusive, que hoje foi apresentado. Alguns desses projetos estão em andamento. Teve trabalho que já mostrou as plantas, né? Aqui em Itumbiara a gente tem uma planta de hidrogênio, né, da Eletrobras, que também já é um exemplo, né, palpável do processo. E o que a gente espera agora para os próximos é que a gente já tenha... Hoje, até a gente estava falando com 2 colegas que estão fazendo um trabalho, um protótipo, e elas estão avaliando esse protótipo e já vão fazer a inscrição, porque ele vai estar pronto na próxima edição, né, do ano que vem. Então, o hidrogênio, ele é uma pauta relativamente nova, mas que já tem experiências muito consolidadas, né? Assim, a Alemanha, agora a gente está tendo ao mesmo tempo aqui um painel que está falando um pouco desse cenário, né? A GIZ tem vários projetos, tem o H2 Verde, que é um projeto que eles fizeram para desenvolver o hidrogênio no Brasil. A gente está com a parceria aqui da H2 Todos, que é uma startup com uma jovem, a Icoana, que é incrível em termos de conhecimento com hidrogênio. Assim, é nossa parceira e já foi selecionada em vários, né, projetos lá da GIZ para promover o conhecimento. Sim. Né, a pauta deles é o conhecimento em hidrogênio. Por quê? Porque tu tem uma transição e a gente teve aqui os debates que comprovam o seguinte: vantagem competitiva, ela pode existir até determinado momento. Daqui a pouco já não é, mas o tempo já passou, alguém já fez alguma inovação, já passou, foi. Exatamente. Então, a Fernanda Delgado, da Associação Brasileira de Indústria do Hidrogênio Verde, esteve conosco aqui e ela fala muito isso, né? Então, esse é um debate que é necessário justamente para fazer essas amarrações, e com a carta, né, que vai ter aí as indicações, são insights que a gente colocou durante, né, todos os painéis. Tivemos esses 2 coffee talks, um da indústria hoje, focado na indústria, o de ontem da equidade, na transição energética, que vão ser amarrados para que o evento tenha uma conclusão, né? Não é um evento assim, vamos todos embora, acabou, e não. Então, a gente vai ter, exatamente. Então, a partir disso, a gente entrega esse documento também para o executivo, legislativo, para os órgãos reguladores, para as empresas, para que a gente tenha um acompanhamento. Né? Exatamente. Então, assim, a gente teve aqui a presença do Banco do Nordeste, que hoje atua, né, como Banco de Energia Limpa. Então, a gente teve as palestras com ele, assim, extremamente positivas, que mostram, principalmente no Nordeste, a gente tem hoje hubs de hidrogênio com investimentos muito altos. Então, a gente tem lá no Ceará, Piauí também está com um trabalho muito forte. E a ideia é que a gente continue trabalhando agora já num outro processo, né? A gente vai ter o desenho nessa já que ele fala, né, da inauguração dessa tradição, e a gente vai ter o histórico, né, dessa caminhada. E isso é muito bonito, assim. Então, o que a gente tem recebido muito de feedback é
qual é a data do próximo. Ai, que massa, Até o final do evento a Mas no gente já gancho vem. da Michelle, é muito interessante que nos últimos 10 anos, posso dizer assim, dessa transição energética, a gente teve muito conhecimento sobre a energia solar, a energia eólica, e agora falando um pouco mais do hidrogênio, porque todas essas energias limpas, ela tem todo um trabalho. E agora, nos próximos 4 ou 5 anos que vão seguir pela frente, é o que ela falou, tem o time desses investimentos, dessas mudanças que vão haver, Sim. como aconteceu com a telefonia celular. Nós estamos caminhando para esse processo de transição energética que vem as instituições, as regulamentações, e toda essa investimentos que nós estamos vendo. Tem muita gente de outros países interessados nessa transição energética brasileira. Temos as instituições regulamentadoras que vão estar olhando para todas essas condições de investimentos no nosso Brasil. E para isso nós estamos estudando. Então, esse Seminário Nacional de Hidrogênio Verde é uma iniciativa muito relevante, porque a gente começa a criar legados. Então, começamos a trabalhar essa divulgação de informações interessantes, criando tradições, como você mesmo colocou, para que a gente possa ter o primeiro, o segundo, o terceiro, Sim. e a gente vai criando histórico. A partir do momento que a gente cria um histórico, é como a Levo, como a Eletronorte, como as instituições, como os bancos, como toda a sociedade civil e governos e a própria população, vai podendo ter condições de entender, poder escolher e poder fazer até as escolhas para os políticos, né? Para poder ter novos políticos para melhorar o nosso Brasil. Tem tudo a ver, porque políticas públicas também é um pouco dessas escolhas e de quem está mais informado, mais antenado para fazer as melhores escolhas para o nosso Brasil. Porque essa transição energética é o que vai pela Agenda de 2030, é a ONU, é o que vai regulamentando para melhorias do nosso planeta. Parece bobo, mas é tudo algo muito grande, Sim. que é a nossa Amazônia, que a gente não pode deixar, que começa pela primeira frase que eu disse, das catástrofes climáticas, que vai fazer com que proteja as nossas famílias. Porque as famílias do Rio Grande do Sul, quem está passando por isso, que melhor sabe. E a gente não pode ficar aqui só no discurso. A gente tem que trazer as situações práticas que vão fazer realmente as melhorias acontecer para evitar esse tipo de situação. É interessante você ter trazido isso. A gente já está chegando no nosso finalzinho, no nosso podcast, nosso videocast Arena de Ideias, porque se vocês observarem, quando a gente fala da importância do evento, quando a gente fala a percepção sobre o que a gente espera daqui em diante, a gente está falando o que ficou da reputação desse evento que eu capturei. Qual é a minha percepção sobre ele? E a reputação já está criada nas pessoas, essa tradição. Tanto não só do evento, como também do empreendimento, do empreendedorismo, das ações que são feitas dentro das organizações a qual cada uma pertence, das ações que a gente compartilha em relação ao conhecimento. Você falou uma frase muito legal, que acho que foi, não sei se foi isso, foi assim, eu estou fazendo uma mescla de frases. Compartilhamento, que conhecimento só existe quando ele é compartilhado. Sim. O pessoal fala que felicidade só existe quando é compartilhada, eu falo a mesma coisa do conhecimento. E eu acho que essa preocupação que as empresas estão tendo, isso mostra, e naturalmente a reputação que é criada, isso mostra, isso naturalmente a reputação é criada, que há um caminho trilhado onde todos estão tendo atenção, assim como foi discutido o ESG lá atrás, a gente está discutindo outras coisas que evoluíram de lá para cá, que é o cerne na pauta do nosso MesaCast hoje, e que com certeza daqui a 10 anos, daqui a 12 anos, como a gente fez várias vezes séries históricas aqui, lembrando épocas, a gente vai olhar para trás e falar, cara, quanta coisa já aconteceu de novo e quanta coisa já melhorou. E qual é a percepção e isso mostra muito a percepção de cada um de nós sobre o que podemos fazer, mas também o que as empresas podem fazer. Por isso que a gente fala muito de reputação, por isso que a gente fala muito a construção do legado, né, João? Exatamente. Porque as políticas públicas, a gente depende delas, porque os órgãos regulatórios, eles só podem continuar existindo se eles forem fazendo algumas mudanças. Você quer representar todas essas empresas e agora da Escola de Energia, as escolas e os órgãos regulatórios, eles só podem continuar existindo se eles forem fazendo algo que realmente faz valer a pena. Sim. Então, o greenwash, ele existe justamente porque é blá, blá, blá. E se a gente não fizer políticas públicas juntos com os órgãos regulatórios, se você não fizer junto com as grandes empresas, junto com os bancos, junto com as pessoas que financiam, que é quem tem os recursos, nada acontece. Verdade. Então, as grandes empresas, elas precisam realmente existir porque elas transformam.
são as que maiores pagadores de impostos, são os maiores geradores de emprego, são os maiores players que fazem a diferença nos grandes países. Então, eu acho que é por isso que a gente precisa, seja pequeno empreendedor, seja o grande, seja o médio, cada um fazer a sua parte, e principalmente a sociedade civil, junto com um time de grandes empresas, o próprio governo e a gente, como cidadão, poder fazer uma boa votação. Eu falo sempre das políticas públicas, porque sem os políticos, sem o governo, a gente não consegue. É tudo muito grande. E o Brasil, eu sou apaixonada pelo Brasil, eu acho que a gente tem muita, principalmente de área de energia, nós temos muita riqueza natural para estar vendo tanta catástrofe. Então nós precisamos dos políticos, nós precisamos de todos juntos estar olhando para fazer a transformação acontecer e evitar as grandes catástrofes. Então a gente tem muita cabeça pensante, muita gente inteligente que pode fazer a diferença, sabe? Muito legal mesmo. Bom, como já anunciei, nosso podcast está no finalzinho já. Eu queria, infelizmente, tudo chega ao fim, é rapidinho, passa voando, gente. Então eu queria agradecer mais uma vez a presença das duas, imensamente, as convidadas, a Michele Silveira e a Laura Oliveira, por suas valiosas contribuições, histórias, esse legado que ficou para o nosso podcast aqui, que é muito interessante. A audiência que estava com a gente aqui esse tempo todo, obrigado por acompanhar a gente. Não se esqueça de deixar seu like lá e compartilhar esse episódio. Estamos também no Spotify, fiquem ligados, tá? Acompanhem nossas redes. Mais informações sobre o Senaídro, o lançamento da tríade indicador vai acontecer também. Estamos aqui direto do evento, fiquem ligados e até a próxima, pessoal. Obrigado demais. Obrigada, gente. Obrigada. Estamos em constante evolução. Um mundo repleto de transformações que impactam pessoas, organizações e meio ambiente. Nosso país também passa por profundas mudanças. As pautas urgentes da sociedade precisarão ser aceleradas pelos setores público e privado para a promoção da transformação social e do desenvolvimento sustentável. Nunca foi tão importante conectar o poder público às empresas, às pessoas e o planeta de forma genuína. Por isso, evoluímos nosso modelo de negócios para sermos a parceira estratégica para criar reputação e relacionamento com histórias e causas que transformam o país. Estamos preparados para os desafios do novo Brasil, com um time integrado de consultores e especialistas, metodologias proprietárias e conhecimento singular em comunicação estratégica e nos 3 poderes. Acreditamos que o futuro se cria a partir de conversas, conexões e da construção de confiança. Oficina. Reputação para transformar.